Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta sexta-feira para falar de NFL, porque começou a semana 2 com a vitória do Kansas City Chiefs 27-24 sobre o Los Angeles Chargers, um jogo muito legal, muito interessante, com muitas nuances que nós vamos comentar aqui nesse vídeo e também vamos começar a projetar já o domingão maravilhoso de NFL com muitos jogos. Vou trazer aqui os melhores para você acompanhar. Vou começar esse vídeo mais uma vez pedindo para você largar aquela curtida. Tem gente que está cansada de ouvir eu falar a mesma coisa sempre, mas nós temos aí 2.000 visualizações com menos de 500 curtidas. Então, dá essa curtida aqui, ajuda o canal, a gente vai crescer graças a vocês. Se inscreve no canal, compartilha o Toque Passa, deixa o seu comentário também. Faça parte do nosso clube de membros, tem um botão aqui em cima, aqui o link aqui embaixo também, para você conhecer todas as vantagens. E conheça a Fanatic Sport Nation, uma loja parceira do Toque Passa, camisetas maravilhosas. Aqui embaixo na descrição tem o link e um cupom de desconto de 10%. Então fica ligado, vamos nessa então. Muita coisa para falar, não vou perder tempo não. Roda a vinheta. Vamos começar aqui falando dessa vitória do Kansas City Chiefs. Então, 27-24, não foi aquele tiroteio que eu tinha imaginado, projetado, todo mundo naquela expectativa. Mas foi um jogo muito legal, né? Foi um jogo interessante da gente acompanhar. Não foi na prorrogação, mas deu certo aquela vitória que eu falei. Ia ser Kansas City Chiefs vencendo por 36-30. No meu palpite deu 27-24, uma posse de bola, né? Um field goal empataria o jogo, né? Foi bom o meu palpite aqui, abrindo bem a semana 2. Agora, antes de começar a dar a minha opinião, eu vou trazer a opinião do Patrick Mahomes, né? Em entrevista lá na Amazon, ele falou depois do jogo, ele falou que foi uma vitória feia, tá? Palavras deles, né? Foi uma vitória feia e eu ressalto que o Mahomes, ele teve ali uma noite em que ele contou com a sorte em vários momentos e a genialidade dele. Ele consegue tirar coelho da cartola, ele consegue fazer jogadas sensacionais e ele ainda assim contou com muita sorte em diversos momentos. Não foi um momento, foram vários e vários momentos. Se você olhar aqui os números dele puro e simples, estou olhando aqui na tela, ó, ele foi 24 de 35, ele teve 235 jardas, 2 passos para touchdown, nenhum turnover. Números bons, nada espetacular, nada do nível Mahomes, como a gente está acostumado de ver, mas se você assistir a partida, você vai ver que ele flertou com interceptações, cara, várias. Ele cansou de flertar com interceptação. Teve um passe ali no segundo quarto, o placar estava 10-0 ainda para a equipe dos Chargers, né? Começo bom da equipe dos Chargers. Ele tentou um passe pro Valdes-Scantling, cara, tava na mão do Adderley, o Adderley fez a interceptação, só que aí ele foi salvo por uma flag questionável, né? A gente pode entrar nessa discussão de arbitragem ali, mas esse lance para mim é muito questionável. Teve ali um contato ilegal do Callahan, eu não vi dessa forma, eu não entendo dessa forma, mas tudo bem, marcável, e a arbitragem marcou e anulou essa interceptação. No começo do segundo tempo, ele foi interceptado pelo Asante Samuel, né? O Samuel fez a interceptação, mas ele, na hora, a arbitragem marcou no momento, e aí na revisão oficial ali, olharam no replay, ele não tinha posse. Foi até questionado nas redes sociais, aí a gente fala, não, ele tem posse. Não teve, né? Porque na hora que ele vai guardar ela aqui, a bola tá batendo no chão, ela tem um movimento no braço dele quando tá tocando no chão, e aí então você conta com o apoio do chão, não é interceptação, não foi recepção, não seria uma recepção para um jogador de ataque, não é uma interceptação também. Depois o Kyle Van Noy teve uma bola batendo na mão dele, que, putz, se é um bom recebedor, receberia aquela bola, mas foi um drop na interceptação. Então ele teve vários momentos ali que ele contou com a sorte, né, a incompetência do adversário, mas a sorte dele de não ter essa interceptação. Não teve um turnover e, ao mesmo tempo, ele teve aquela genialidade dele, né? Os caras, pô, não é todo dia que o Mahomes te dá tantas chances de você machucá-lo. E aí, quando ele tem poucas chances, ele vai lá e te machuca. O passe que ele deu para o touchdown do McKinnon primeiro, né, estendendo a jogada, levando, correndo para o lado, aguardando até o último instante, aí faz mais um lançamento com o braço torto, aquelas coisas, até estrala já aqui meu braço, e o Mahomes está lá, uma maravilha, e joga uma beleza. Depois ele teve o outro passe para touchdown com o Justin Watson, queimando ali a marcação do J.C. Jackson. Primeiro, bom trabalho do recebedor também, né, porque na corrida ele já faz um movimento que faz o Jackson
ter que fazer um arco maior para chegar nele, e aí o Mahomes acerta o ponto direitinho, né? Onde dá para o seu jogador pegar a bola e não dá tempo do Jackson se recuperar. Foi a estreia do J.C. Jackson, fica com essa imagem negativa, sendo queimado num touchdown importante ali, reduziu a diferença para ter apenas 3 pontos naquele momento, era 17-14. E se a defesa dos Chargers não conseguiu aproveitar os momentos que teve para provocar o turnover, foi um turnover que realmente que mudou toda a história do jogo, e uma história daquelas, mais uma daquelas histórias da NFL que a gente ama, né? Que a gente olha lá e tem uma coisa sensacional. O herói da noite, o herói desse grande clássico, desse grande jogo, dessa rivalidade desses dois times que podem decidir a divisão e a conferência, né? Foi um jogador que foi recrutado na 7ª rodada, um cara que passou meses aí recentemente trabalhando no Wendy's. Ele e a mãe dele trabalhavam no restaurante, na rede de restaurante Wendy's. Cara de 7ª rodada, um cornerback, o Jalen Watson. Ele tem essa chance, né? Porque o McDuffie tá fora e ele tem essa chance e ele faz a interceptação. Não só a interceptação no passe do Justin Herbert, mas também ele tem um retorno de 99 jardas e meia para touchdown, uma pick six sensacional. É o mais longo touchdown de virada num quarto período, virada de placar num quarto período, anotado por um calouro na história da NFL, né? Então não é só questão de recebedor ou de ser uma interceptação. É o maior touchdown de um calouro que virou um placar num quarto período. Aquelas estatísticas que a NFL ama ter, né? Só estatísticas, só a NFL tem um tipo de estatística dessa, mas sensacional. Teve uma falha de comunicação ali do Justin Herbert e o tight end, o Gerald Everett, né? Até na jogada anterior, tem uma conexão do Herbert com o Everett, que ele ganha 26 jardas. E me passou a impressão naquele momento que ele tinha feito meio que um sinal que ele estava cansado naquela jogada ali, meio que estafou ele, mas ele não sai. Por quê? Naquele momento, os Chargers já tinham um problema de proteção. E o Everett fica no time ainda porque ele também ajuda nessa proteção da linha. A equipe dos Chargers, como sempre, né? Acontecem as chargeadas, tem hora que depende do time, tem hora que não depende, lesões atrapalharam. A linha ofensiva eu tinha projetado, que era um duelo fundamental ali, né? A defesa da equipe dos Chiefs contra essa linha ofensiva, essa proteção ao Herbert. Aí o Linsley teve um problema no joelho e saiu. O right tackle, o Trey Pipkins, também saiu com problema no tornozelo. Perde essas duas peças muito importantes na linha, começa a ter uma pressão maior em cima do Justin Herbert. Ele mantém, né, essa falha de comunicação com o Everett. Então são vários errinhos, são várias nuances de fato que vão alterando o jogo completamente. Caiu nas mãos ali do Watson, não tem o que falar, né? Aí não é problema dele, né? O calouro tá lá, pô, sensacional, uma história muito bonita. Tô feliz por imaginar que o dia que vai ser para ele, para toda a família dele, esse momento que ele teve na NFL. Não sei se a carreira dele vai ser longeva ou não, mas ele já tem uma ótima história para contar, fotos maravilhosas para contar para a família. Dá para fazer um pôster bem legal. Eu faria esse pôster aqui bem legal no meu quarto. E isso aí mudou completamente o jogo, né? Um pouco depois o Herbert acaba tomando uma pancada muito forte, tirou ele do jogo por um snap, que é por regra, né? Quando você cai ali, se machuca, você tem que ficar fora, mas muitos consideram até negligência do time de fazer ele voltar. Ele tinha claramente problemas, dores abdominais, tem um lance que ele vai correr, ameaça e depois ele percebe que não ia dar certo, sempre reclamando de dor aqui do lado direito do abdômen. Preocupação de costela, né? Ele saiu do jogo e foi direto fazer raio-x. Mas ele ainda assim, com esses problemas físicos todos, vai conseguindo levar esse time dos Chargers adiante, dar uma chance dessa equipe ganhar a partida, pelo menos tentar reagir ali, né? Ele teve uma 4ª-1, que ele fez uma conexão de 35 jardas com o DeAndre Carter. Carter teve ali um bom jogo também, né? Vou pegar as estatísticas dele aqui, ó. 3 recepções, 55 jardas, já falei, era um cara bem esquecido de lado. O melhor foi o Mike Williams, bom, né? Você vê que o Mike Williams está vivo ali, porque ele teve 8 recepções, 113 jardas e um touchdown. O Everett teve 6 recepções, 71 jardas. E aí depois ele faz, numa outra tentativa de conversão de 4ª descida, ele consegue o touchdown com o Joshua Palmer, dando uma última esperança no minuto final do jogo. Tinha que contar com o onside kick, não deu certo, não funcionou.
perde a equipe dos Chargers. Vitória importantíssima para a equipe dos Chiefs, né? Porque é duelo de divisão, tá 2-0, derruba os caras ali numa noite, né, aliás, que o Mahomes não estava tão bem. Então você fica num momento melhor, né? É normal a equipe dos Chiefs vencer o Chargers jogando em casa, era um resultado esperado. Mas numa noite ruim, né, não tão boa do Mahomes, você sair com a vitória é melhor ainda, né? Porque, pô, escapamos ilesos de um problema que a gente poderia ter. Sobre o Brandon Staley, nunca pensei que eu ia fazer isso na minha vida, mas eu tenho que criticar ele por não ter arriscado uma quarta descida. Foi logo na primeira campanha dos Chargers, né, que terminou num field goal, mas era uma 4-2 na linha de 13 do campo de ataque e ele foi pro field goal. Ali para mim era claro que você tinha que arriscar. O Brandon Staley, ano passado, eu critiquei demais ele por ter arriscado em lances que não era para arriscar. Mas se tem um momento que é o primeiro período, né? Tá no campo de ataque já, vai deixar. Se não consegue converter ali, você tem o Justin Herbert, mas se não consegue converter, você vai deixar o Mahomes numa situação mais complicada. Tava 0-0 o jogo, não seria o problema. Eu acho que esse field goal. Vamos lembrar, aquele jogo clássico, né? Dos Bills contra os Chiefs. Na primeira campanha daquele jogo. Duas tentativas de quarta descida terminam com um touchdown da equipe dos Bills, mostrando que eles foram lá para vencer. Então, naquele momento, eu faria essa tentativa naquela posição de campo, e eu acho que o Brandon Staley poderia ter sido um pouquinho mais firme. No segundo tempo, tem uma quarta também para na linha de 18 do campo de ataque, e aí ele arrisca e a campanha termina no touchdown, mostrando essa situação, né? Às vezes vale a pena você arriscar. Eu teria arriscado, mas Brandon Staley talvez tenha ouvido muitas críticas ali e decidiu fazer o contrário. O Patrick Mahomes terminou daquela forma, a gente já passou aqui 24-35, 235 jardas, 2 passos para touchdown. O Herbert terminou 33 de 48, 334 jardas, 3 passos para touchdown, uma interceptação, foi essa pick six. Foi bem legal ver que o Mahomes, o Kelce foi muito bem bloqueado, como a gente tinha falado naquele Derwin James, aquele confronto com o Derwin James, ele foi muito bem travado ali, então ele distribuiu mais a bola. O Kelce, mesmo assim, foi o principal recebedor com 5 recepções, 51 jardas, pouquíssimo, né? Baixo para os padrões do Kelce. O Watson, que marcou um touchdown, teve 2 recepções, 50 jardas. O Hardman teve 3 recepções, 49. Tá todo mundo bem dividido. O Clyde Edwards teve 4 recepções, 44 jardas, e ele foi o principal corredor com 8 tentativas, 74 jardas, ou seja, ele passou das 100 jardas totais. Uma boa partida do Clyde Edwards, e o jogo o terrestre foi bastante importante para essa vitória também do Kansas City Chiefs. Sobre o Herbert, essa situação que ele está agora, esse problema que ele tem físico, né? Ele saiu, fez o raio-x, não foi falado oficialmente o que aconteceu com ele, como é que ele tá, mas o Staley deu uma entrevista, falou que tá tudo bem, que não vai ser um problema de longa data, eles estão vendo direitinho. Nessa sexta-feira, inclusive no momento que está saindo esse vídeo, já pode ter uma novidade. O bom é que agora eles têm 3 dias a mais para treinar, né? Voltam a jogar no outro domingo, no dia 25, em Los Angeles, contra a equipe dos Jaguars, né? Um jogo que é bom para você dar uma recuperada, digamos assim, um jogo vencível. Enquanto isso, a equipe do Kansas City Chiefs vai viajar para Indianápolis para encarar os Colts e tentar manter aí sua invencibilidade. 2 jogos, 2 vitórias para a equipe de Mahomes e companhia, que pela 5ª vez nos últimos 6 anos começa com 2 vitórias em 2 jogos. Vamos passar um pouquinho sobre uma notícia só antes de a gente ir para o final de semana. O Seattle Seahawks confirmou a perda do safety Jamal Adams pelo resto da temporada. Vitória contra os Broncos, o jogador saiu machucado ali, teve uma lesão no tendão do quadríceps e vai ter que passar por uma cirurgia, encerrando aí a sua temporada. Foi colocado já na Injury Reserve, o time já fez um movimento ali para preencher essa vaga no elenco, né? O Tess Tabor, né, um cornerback que estava no practice squad da equipe dos Falcons, foi o colocado nessa vaga. É ruim, né? Porque o Jamal Adams é um cara que custa muito para a equipe do Seahawks, né? Custou em picks, foram 2 picks de primeira rodada para tirar eles dos Jets lá em 2020. Fez uma boa primeira temporada, 9 sacks e meio, a melhor marca de um safety na história da liga. Mas, cara, no ano passado ele perdeu 5 jogos, agora perde a temporada inteira para um jogador caro, deram um contrato muito grande para ele. É ruim, né? Era um negócio que parecia ruim, você tá dando tanto dinheiro
para um safety, fica ainda pior quando esse cara não está disponível em momentos tão cruciais, né? Não estou falando que vai ser um time 17-0, mas, né, precisava contar com seu astro nessa temporada para ter uma temporada um pouquinho melhor. Vamos falar agora do Domingão lindo da NFL. Lembrando que todos os meus palpites estarão à disposição na aba de comunidade aqui em cima, né? Para quem é membro do canal, eu vou colocar lá inclusive com o placar. Na primeira semana eu acertei 9 dos vencedores, errei 7, né, dos jogos. Uma semana cheia de zebra ali, com muita coisa confusa, né? Agora a gente tende a melhorar um pouquinho mais. E eu vou colocar esse placar, essa segunda semana já começou, né? Com essa vitória dos Chiefs, que eu acertei. Mas eu vou colocar neste sábado, tá? Porque eu tô esperando bastante dos injury reports. Tem muitos jogadores machucados, muitas dúvidas que podem mudar bastante os jogos. O primeiro jogo que eu vou destacar, nessa primeira janela, das 2 da tarde no horário de Brasília, né, às 6 da tarde aqui para mim em Portugal, eu vou começar puxando um pouquinho a saradinha para o meu lado. Eu acho que você tem que assistir Bucks e Saints, né, o jogo lá em Nova Orleans. Um pouquinho de corporativismo não faz mal para ninguém. Esse jogo eu estarei, né, na transmissão da ESPN com o Matheus Suman, com a Giane Pessoa. A partir das 2 da tarde, 1h15, tem o Abre o Jogo na ESPN 2, 3 na ESPN da 3 às 2 da tarde, tem lá a transmissão da partida. E eu acho que é um jogo legal. A gente tem essa freguesia da equipe dos Buccaneers contra os Saints. O Brady não ganhou dos Saints em temporada regular, são 4 jogos, 4 derrotas, são 7 vitórias consecutivas dos Saints em temporada regular. O Brady venceu nos playoffs, que é quando vale mais, mas, né, ele quer tirar essa coisinha ruim que tem ali toda, e é um jogo que promete ser muito interessante por todas as questões. São os dois times que devem brigar pelo título da divisão. E a dúvida só é quem joga, né, ó. Evans, Godwin, Julio Jones e Donovan Smith não treinaram na quinta-feira também. O Fournette, o Gage, o Perryman e o Tristan Wirfs fizeram treinamentos limitados. No Saints, o Alvin Kamara não treinou, o Ingram estava limitado, o James Winston também estava limitado, então muitas dúvidas com relação à parte física dos jogadores. Tem os injury reports, a gente vai de olho para saber o que vai acontecer. É difícil fazer palpite nesse tipo de situação, mas é um jogo legal pela rivalidade e pela importância. Esses dois times vão brigar sim pelo título da NFC Sul. No mesmo horário, tem um jogo que talvez seja o melhor do dia inteiro, né? Que é o Miami Dolphins visitando a equipe do Baltimore Ravens. Talvez seja o melhor da tarde, o melhor do dia completo. São dois times que venceram na primeira semana, mas que, bom, não me convenceram totalmente, né? A equipe do Baltimore Ravens, eu falei aqui na minha revisão do jogo, que eu acho que deixou o time dos Jets vivo por muito mais tempo do que eu imaginava. Os Jets, um adversário fraco, o ataque não funcionava, o jogo terrestre não encaixava, até deslanchar depois, principalmente ali no segundo tempo. E a equipe do Miami Dolphins conseguiu uma boa vitória, né, contra o rival, o New England Patriots, mas deixou os Patriots fraquíssimos, os Patriots tão cheio de problemas, vivo por muito mais tempo. O torcedor dos Patriots ficou acreditando que dava para ter vencido, que era um jogo vencível. O ataque precisa de alguns ajustes. Eu gostei da conexão do Tua com o Turk Hill, mas o ataque não fluiu tão bem assim quanto eu imaginava que poderia fluir. Primeiro jogo, muito tempo, vai se acertar ainda, mas eu quero ver essa partida, porque a gente vai ter um ataque do Tua Tagovailoa e um ataque comandado pelo Lamar Jackson contra defesas mais fortes, desafios mais complicados, aparentemente, do que na primeira semana. E aí eu quero ver, eu acho que vai ser um belíssimo jogo de se acompanhar. Nesse mesmo horário, também acho que vale a pena dar uma olhada em Patriots e Steelers, né? É um jogo de rivalidade. Porque tem essa coisa toda de Patriots e Steelers há muito tempo, mas desde 98, essa vai ser a primeira vez que a gente vai ter um confronto sem ou Tom Brady ou o Ben Roethlisberger, o Big Ben, em campo, os dois juntos, ou pelo menos um deles em campo, desde 98, é muito tempo, né? Muita gente não tinha nascido, que acompanha aqui o Toque Passa, nunca teve ideia do que seria um confronto desse sem esses personagens. O Mac Jones lá em New England com problema nas costas, não treinou ontem com problemas estomacais, eu prefiro que ele faça agora do que faça lá no domingo, você entendeu muito bem. O Trubisky em Pittsburgh, mas é claro que a defesa merece destaque. O TJ Watt foi colocado na Injury Reserve, pelo menos 4 jogos fora, a expectativa é que ele se recupere desse problema no peitoral em 6 semanas, geralmente é uma lesão que demora muito mais tempo, custa a temporada toda, fica entre 6, eu acho que volta em 8 semanas o TJ Watt.
Mas é uma defesa muito forte ainda. Tem Hayward, tem o Minkah Fitzpatrick, tem ótimas peças e tem o Brian Flores lá que conhece muito bem o outro lado desse duelo. Então acho que vai ser um jogo interessante e a minha sensação é que se os Patriots não vencerem essa partida, vão passar o mês, os primeiros 4 jogos de fato perdendo todos os seus jogos, porque depois tem Ravens e tem Packers em Green Bay, não vai dar certo não. No segundo horário, eu vou destacar aqui o San Francisco 49ers contra o Seattle Seahawks, né? Como todo mundo previa, o Seahawks liderando a divisão e a equipe dos 49ers com uma derrota para o Chicago Bears. Não acho que a equipe do Seattle vai disputar o título, que vai surpreender de novo. Acho que eles jogaram com muito mais alma por ter aquela sensação com o Russell Wilson e fizeram um jogo em que contou com erros também da equipe do Colorado. Mas eu acho... O que eu quero ver nesse jogo, de fato, é o Trey Lance. A gente comentou na terça-feira na live que a gente não tem ideia de quem que é o Trey Lance, como é que ele joga, porque ele jogou muito pouco deles no high school, jogou pouco no college, chegou na NFL, passou um ano como reserva, e na primeira semana não dá para falar, não dá para avaliar, porque tava o tempo, chuva, e a condição do campo não era melhor. Eu quero ver agora para ver de fato quem que é o Trey Lance. A gente começa a ter uma ideia melhor, então, de quem que é o quarterback da equipe de São Francisco, e passa a ter uma sensação de um jogo mais decisivo, né? Porque seria uma derrota dentro da divisão, você já perdeu um jogo que todo mundo colocava no calendário como uma vitória, não pode bobear em 2 semanas consecutivas, senão a coisa se complica. Esse jogo entre Bengals e Cowboys poderia ser um jogo muito mais interessante, né? Os Bengals vindo de uma derrota, os Cowboys também, precisando responder, mas não tem Dak Prescott, então cai bastante a qualidade. Os Bengals passam a ter um favoritismo maior, apesar de ser interessante ainda ver como é que essa linha ofensiva vai proteger contra o Micah Parsons. Tem um jogo também entre Raiders e Arizona Cardinals, acho que vai ser um bom jogo, 2 times que perderam na estreia, um 0-2 frustra muita coisa, porque as torcidas têm uma expectativa maior pelo que fez a equipe dos Cardinals na temporada passada, chegando até os playoffs. Os Raiders também chegaram e agora contrataram um monte de gente. Eu vejo um favoritismo da equipe dos Raiders. Acho que os Cardinals foram mal no primeiro jogo contra os Chiefs, fizeram muitas besteiras e não vejo uma forma de melhorar muito esse time, não. O Carr não é o Mahomes, mas o ataque dos Raiders ele é forte com o Davante Adams, né? Tem boas peças ali, essa conexão com o Carr tá funcionando. E o Murray foi pressionado contra os Chiefs. Agora vai enfrentar uma defesa que tem o Max Crosby e também tem o Chandler Jones, o ex-parceiro. A lei do ex pode aparecer aí com um abraço quentinho do Chandler Jones para cima do Kyle Murray. Eu vejo um favoritismo, mas eu quero ver como é que Las Vegas vai responder. Acho que é a minha principal expectativa para esse jogo. E para fechar o Sunday Night, eu já falei aqui que é legal pela história, né? Os Packers recebem os Bears, toda a tradição, a rivalidade mais antiga, mas perdeu aquele brilho, porque a situação de mudar de mãos ali o posto de maior vencedor da história da NFL. Mas acho que tem um potencial interessante também, né? Ele não tem aquele brilho todo, acho que não seria mais um Sunday Night, mas tem os seus atrativos, né? Quero ver como é que o ataque dos Packers vai funcionar depois da bronca do Aaron Rodgers com os recebedores, a besteira que aconteceu na semana passada, a defesa depois de tantos erros, como é que vai responder. Enquanto isso, você tem o Chicago Bears que tá no franco atirador, né? Já vou dizer que começa a temporada fazendo mais do que eu esperava. Venceu o primeiro jogo, esperava uma derrota. E, cara, o Justin Fields vai lá para se divertir, né? O Aaron Rodgers falou que era dono da equipe dos Bears, e agora quem tem alguma coisa a perder é a equipe dos Packers, que se começar 0-2 fica numa situação complicada, né? Favorito dentro da divisão, mas pode perder 2 jogos dentro da divisão e aí pode se complicar, pode se atrapalhar inteiro. Então eu acho que pode ser um jogo com aspectos divertidos. Lembrando, meus palpites nesse sábado, eu vou colocar na aba comunidade todos os meus palpites para a semana, então dá tempo de você fazer aquela fezinha se você quiser fazer. Eu juro que eu não vou postar em ninguém, porque tô uma zica tremenda aqui. E agora eu quero saber os seus palpites, deixa aí o seu comentário, curte o vídeo, assina o canal, aproveite o final de semana e se puder, dá aquela colaborada audiência lá no domingão e ESPN em 3, então, com o jogo entre Buccaneers e Saints. Aquele abraço!